em Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós estaremos lendo dos versículos 44 ao 52. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus 13, do 44 ao 52. Todos acharam? Vamos ler juntos, então, do 44 ao 52. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Nós vamos, assentados mesmos, cantar um cântico que fala desse tesouro. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro dentro de mim. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Você tem esse tesouro? Esse é o maior investimento que nós podemos fazer. Acompanhe mais uma vez na sua Bíblia. Eu estarei lendo o mesmo texto que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes estas coisas, todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, meus irmãos, esta parábola
revela o valor incomparável ou incalculável do reino dos céus. Revela que o homem sábio, ele fará de tudo para investir neste reino, para investir neste tesouro. Então, que esse reino aqui, ele tem o foco, né, o homem vai ter o seu foco, o seu esforço, a sua dedicação completa para poder adquirir aquele campo, para adquirir aquele tesouro precioso que foi encontrado ou que ele viu. Então, aqui nós encontramos as últimas 3 parábolas de Jesus, de uma série de 7 parábolas que ele contou aqui neste capítulo de número 7. Todas estas parábolas é com respeito ao reino dos céus, o reino de Deus. Ele está falando a respeito desse reino. E o versículo 34, se os irmãos voltarem um pouquinho, os irmãos vão perceber que ali fica claro que as parábolas do semeador, do joio, do grão de mostarda e do fermento, Jesus contou para as multidões. Essa parábola Jesus contou em público, para todo mundo ouvir, para todos que quisessem ouvir. E Jesus explicou a parábola do semeador ainda em público. Mas diz o versículo 36 que então Jesus vai para casa. E na casa com os seus discípulos. Jesus explicou a parábola do joio somente para os seus discípulos. E em particular, para os seus discípulos, ele contou essas últimas 3 parábolas. E se retirou de Cafarnaum para a Galileia, ou para Nazaré, né, ali na Galileia, aonde ele foi criado, aonde ele se desenvolveu. Lembrando, meus irmãos, que toda a parábola, ela tem 2 propósitos distintos. Parece estranho muitas vezes, mas é assim, e é por isso que Jesus usava parábolas, contava suas parábolas. Primeiro propósito era tornar claro e conhecidas as coisas ocultas do reino para aqueles que faziam parte do reino. E por um outro propósito é tornar ocultas as coisas do reino para aqueles que não eram do reino ou que se opunham ao reino. Então Jesus contava parábolas para que eles não entendessem o que ele estava ensinando. Mas para os seus ele contava por parábola para que eles pudessem compreender. Então Deus ao mesmo tempo fechava os ouvidos por meio de parábolas e por meio da mesma parábola ele abria os ouvidos de outros. Tá? Então é um mistério, é da parte de Deus fazendo com que pudessem entender. Tinham outros momentos que por meio de parábola eles compreenderam e falaram assim, ele está falando de nós. E aí eles partiam para cima de Jesus, porque de fato Jesus usava parábolas para trazer estes ensinamentos. Segundo alguns comentaristas, nós podemos ver essas 2 primeiras parábolas aqui, a do tesouro e a da pérola, de 2 formas. Nós podemos ver essas parábolas aqui. E das 2 formas estão certas. A ênfase maior é a segunda parte que nós vamos dar. Mas nós podemos entender de 2 formas. Então, as 2 primeiras parábolas aqui, elas podem ser vistas, né, do versículo 44 ao 46, a parábola do tesouro escondido, que o homem achou esse tesouro, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo e passou a ser dono daquele tesouro escondido ali, porque ele comprou a propriedade. A pérola, a mesma coisa. O homem encontrou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha para adquirir então aquela pérola tão preciosa que ele tanto queria, que era de grande valor. Então, a primeira forma de nós entendermos aqui essas 2 parábolas é que o tesouro oculto no campo é o homem perdido neste mundo. O campo é o mundo e esse tesouro escondido aqui no mundo somos nós, as pessoas. Ou a pérola, né, de grande valor se refere ao homem. Lembrando, né, da primeira olhada que nós damos, agora nós estamos olhando aqui que o homem é esse tesouro escondido, e que esse campo é o mundo, e que o homem que achou o tesouro, o homem que achou esta pérola, é Cristo Jesus. Então, o Senhor Jesus, aquela expressão que o homem aqui vendeu tudo
para adquirir aquela pérola, vai se referir a Cristo Jesus, que deixou a sua glória, abriu mão da sua glória, e ele desceu à terra, a esse mundo, e aqui ele deu a sua vida para resgatar o pecador. Então, nesse sentido, nós somos esta joia, nós somos esta pérola, que o Senhor Jesus deu a própria vida, pagou um alto preço, preço que homem nenhum, tesouro nenhum do mundo pode adquirir. O Senhor Jesus adquiriu. Nesse sentido, nós somos esta pérola preciosa, nós somos esse tesouro precioso, escondido, perdido, em pecados, morto em delitos e pecados, mas ele veio ao nosso encontro, abrindo mão da sua glória, se humilhando, para poder então nos resgatar, para poder nos tirar de todo o pecado. O profeta Isaías, ele se referindo a Israel, ele diz que Israel, a nação de Israel, eles foram tão preciosos aos olhos de Deus, alvos do amor de Deus, ao ponto de Deus sacrificar nações, o Egito, a Etiópia e Sebá, que Deus sacrificou para salvar a Israel. Por isso, mostra a preciosidade aqui. Da mesma forma, o Senhor Jesus, ele também se sacrificou, pagou um alto preço para nos resgatar dos nossos pecados. Esse tesouro escondido, esse tesouro perdido, foi achado por Cristo, foi salvo por Cristo, foi resgatado por Cristo, e ele pagou um alto preço pela minha e pela sua salvação. Você já pensou que algo maravilhoso, que algo tremendo? Você poderia estar em qualquer canto do mundo, fazendo qualquer outra coisa, aproveitando essa vida tão curta, mas você não está lá porque o Senhor Jesus te achou e te resgatou e transformou a sua vida, e é por isso que você está aqui nesta noite, para poder ouvir da palavra de Deus, para ouvir do ensinamento do Senhor, para que você pudesse ter, então, a vida eterna, ser achado por Ele, ser resgatado por Ele, sem nenhum mérito, mas Ele veio para nos resgatar, para nos salvar. Alguns já falaram que a Bíblia nada mais é, no bom sentido que a Bíblia nada mais é do que a história de um Deus santo em busca do homem pecador, desse tesouro perdido e escondido, dessa pérola preciosa. Essa é a história da salvação do homem, de Deus vindo ao encontro do homem para salvar, para resgatar aquele que estava perdido. Você já pensou? Você vou usar a palavra aqui, você é um objeto do amor de Deus, do desejo de Deus, do sacrifício de Jesus. É algo maravilhoso, meus irmãos. Não dá para viver de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós somos preciosos demais para jogar a nossa vida fora. Nós somos preciosos demais para jogar a nossa vida no pecado. Nós somos preciosos demais para rejeitar o que o Senhor Jesus fez para viver para o pecado, para o mundo, para as trevas. Olha o que Jesus fez por você. Não podemos mais viver no pecado, mas devemos viver em santificação, porque o Senhor nos alcançou. Então, meus irmãos, você é uma pérola de grande valor. Você é um tesouro que o Senhor Jesus encontrou, resgatou, e é precioso. E tanto é que é precioso que Ele já nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Está garantida a nossa salvação. Faltam uns dias para sermos recolhidos, mas já está assegurado o nosso lugar nos céus, porque Ele pagou um preço tão alto. Ele já garantiu a nossa estadia no céu para todo sempre, e a Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Nós vimos isso domingo passado na escola dominical. Guardados em Cristo Jesus, ninguém toca, ninguém toma, ninguém pode arrombar e nos roubar das mãos do Senhor. Então nós somos guardados, é um tesouro guardado para a eternidade. Pense nisso, né? O que Jesus fez para resgatar a sua vida. Deixe o pecado e viva agora uma vida de santificação para a glória do nome do nosso Deus e para o nosso próprio benefício. Então, essa é a primeira forma de nós olharmos para essas duas parábolas, né? É esse tesouro escondido que somos nós, nesse campo que é o mundo,
E o homem que veio para adquirir é Cristo Jesus, para salvar a cada um de nós. Ele nos encontrou. Mas essa parábola foi escrita mais no segundo sentido aqui que nós vamos dar. E nesse segundo ponto de vista aqui, que pelas parábolas e pelas explicações são mais lógica, mais clara, né, que essas parábolas vão apresentar aqui, é que o tesouro escondido e esta pérola de grande valor, elas se referem ao reino de Deus. Agora nós estamos olhando daqui para lá. E se referem ao reino de Deus. E nesse caso aqui, o tesouro, a pérola, é Cristo Jesus. Que nós cantamos aqui, eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Esse tesouro é Jesus Cristo. Então o homem aqui é o homem mesmo. Né? Do mais simples ao mais poderoso, se os irmãos olharem aqui, né? Do lavoureiro ao banqueiro, do simples trabalhador ao mais poderoso empresário. Ambos aqui só têm os olhos desvendados para a salvação por meio de Cristo Jesus, tá? E ele revela a quem ele quer. Mas diante desse tesouro maravilhoso, que é a salvação em Cristo Jesus, nós precisamos então vender tudo, abrir mão de tudo, considerar tudo como segundo plano. Não há nada mais precioso, não há tesouro maior do que a nossa salvação. O reino dos céus, a pessoa de Cristo Jesus, que é a mesma coisa, que é esse reino dos céus, o reino de Deus, e nós devemos deixar tudo, abrir mão de tudo, para tomar posse de um tesouro tão precioso e inigualável, como é a salvação da nossa alma. E isso se dá, meus irmãos, somente pela fé. Aquele homem que diz aqui, vendeu tudo. Nós simplesmente devemos abrir mão de tudo e priorizar isso, porque é a prioridade. Se nós não buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós não seremos justificados, não pertenceremos a esse reino, não teremos esta vida eterna. Então nós precisamos abrir mão de todas essas coisas. Por isso Jesus, em vários desafios, que quem não deixa pai, mãe, irmãos, irmã, né, e tudo mais, por minha causa ou por causa do reino de Deus, não pode ser meu discípulo. Não é que nós agora não usamos essas coisas. Jesus comia, Jesus se vestia, Jesus tinha essas coisas também, né? Então assim, não é que ele diz que devemos abrir mão dessas coisas, mas é não colocá-las no lugar de Cristo. Cristo é o tesouro maior, o tesouro precioso em que nós devemos agora focar. Nada há mais precioso nesse mundo do que a pessoa de Cristo Jesus. Hoje pela manhã nós estávamos estudando que nós temos que olhar para Cristo. Cristo é tudo em todos. Cristo é o foco de tudo. Cristo é o centro de tudo. Nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que ter Cristo focado nele sempre. E é claro, olhando para a cruz de Cristo. Porque ali há o nosso encontro com Deus o Pai. É na cruz de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Foi na cruz, né, que nós fomos reconciliados com Deus o Pai. Então, se você tiver que olhar para apenas duas coisas, olhe para Cristo e para a cruz de Cristo. Porque ali você encontrará o tesouro maior, você encontrará o sentido da vida, você encontrará tudo aquilo que de fato nós precisamos. Isso, meus irmãos, se dá somente pela fé. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6,12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Tome posse. Por meio da quê? Por meio do quê? Por meio da fé. Crendo. Tudo isso, apenas isto, nós vamos então crer em Cristo Jesus, diante da glória, da vida eterna. O homem que vê que o que tem não tem nenhum valor, ele vai então empreender todo o seu empenho, todo o seu recurso, toda a sua força, né, para ele poder adquirir esse bem tão precioso e tão grandioso. O profeta Isaías, ele diz que os nossos recursos e esforços aqui nesse mundo para adquirir esse tesouro maravilhoso não são as coisas materiais. Diz assim, vinde e comprai sem dinheiro, vinho e leite. Tá? Então ele faz um convite para nós, né, que aquilo que é uma necessidade dentro de nós, mas isso é sem dinheiro,
É pela fé. É crendo em Cristo Jesus que nós vamos ter a vida eterna. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Viva pela fé. Nós nos convertemos pela fé e nós devemos viver pela fé, batalhar por esta fé, porque ela pode desvanecer, ela pode se perder, ela pode diminuir e enfraquecer dentro de nós. Então, meus irmãos, nós precisamos estar fortalecendo a nossa fé. Jesus é o bem mais precioso. Jesus, ele é o tesouro mais valioso. Jesus é a pérola mais desejável que um ser humano possa almejar e possa lutar por ela. Jesus é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, que veio para nos reconciliar com Deus e nos levar para o glorioso céu. Olhe para Jesus como esse tesouro maior, como esta pérola de grande valor. Por isso nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com toda a nossa alma, nós devemos buscar o Senhor. E como diz o Senhor Jesus também, no final do Sermão do Monte, acima de todas as coisas, em primeiro lugar, buscando o reino de Deus, buscando a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, por Ele, nós devemos sacrificar todos os nossos desejos, nós devemos sacrificar todos os nossos bens, toda a nossa fama ou qualquer outra coisa, nós devemos sacrificar, abandonar tudo isso por esse tesouro maior. Por quê? Todas essas coisas aqui vão perecer, mas esse tesouro que é Cristo Jesus é por toda a eternidade. Nem o ouro, que é um dos metais mais duradouros, ele vai permanecer, ele vai continuar, ele vai ser levado para o céu. Portanto, esse tesouro que nós falamos aqui, Jesus Cristo, é mais precioso do que pérolas, é mais precioso do que o ouro. Temos buscado isso, temos nos empenhado para isso, temos nos esforçado para isso. Nós temos lutado pela nossa salvação, porque se o Espírito Santo já tocou no seu coração, já tocou na sua vida em algum momento, é porque você é um escolhido de Deus, não há dúvida. Não demorem, não adie, não procrastine, mas hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. É o momento de tomar a decisão diante desta revelação de Deus para cada um de nós. Então, investir no reino de Deus, crer em Cristo Jesus como nosso Salvador, é fazer o melhor. É o mais sábio e mais duradouro de todos os nossos investimentos. E nós já começamos a desfrutar disso aqui mesmo, com paz, com alegria, com a segurança, com a certeza da nossa vida eterna nos céus. Então, o reino dos céus, a salvação da nossa alma, é um bem tão precioso que Jesus, ao contar a parábola do homem rico, que produziu com abundância e construiu novos e grandes celeiros, e diz que estaria armazenando ali para muitos e muitos anos. Jesus diz assim que Deus chamou ele de louco, porque ele estava acumulando coisas que ficariam aqui. E se nesta noite pedirem a tua alma, o que você armazenou, o que você guardou, todo o teu investimento vai ficar ou vai sobrar para quem? O que tens preparado para quem será? Onde está o teu tesouro? É ali que também está o teu coração. Mateus, no capítulo 16, aqui, se os irmãos virarem umas 2 páginas ou 3, nós vamos encontrar dos versículos 24 ao 28, algo interessante que Jesus falou e que eu já citei, mas diz assim, 16, 24 em diante: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
ele fala aqui que alguns não passarão da morte, ou seja, da necessidade urgente de tomar esta decisão. Porque o nosso segundo depois, o nosso futuro, que é o próximo segundo, os próximos minutos, não pertencem a nós. E nós temos que estar preparados agora, no momento exato em que nós entendemos o Evangelho de Cristo Jesus. E se nós não abrirmos mão de tudo, como nós vamos ter esse reino, fazer parte deste reino? Não é discípulo de Jesus. Então, nós precisamos entender que o bem mais precioso é o reino de Deus, é a salvação da nossa alma, que se dá por meio da fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Quando Jesus, em João, no capítulo 3, conversando com Nicodemos a respeito do novo nascimento, a respeito da salvação, houve toda uma discussão, mas Jesus diz que ninguém pode ver e nem entrar no reino dos céus se ele não nascer de novo, se ele não crer em Jesus, se ele não se render a Cristo Jesus e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Então Jesus é a pérola preciosa. Jesus é o tesouro precioso que nós precisamos encontrar. E não é difícil de achar. Isaías 29, 13 e 14, Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Não é difícil, mas tem que tomar a decisão, tem que dar o passo. Se vocês me buscam, vocês vão encontrar. Né? Serei achado de vós. Eu gosto de lembrar de que a criança, quando é pequenininha, ela vai brincar de esconde-esconde, né? Se ela fechar o olho, ela acha que ninguém está vendo ela. É mais ou menos assim que Deus está escondido de nós. Tá? Deus nos vê e Deus está fácil de achar. É só nós tomarmos a decisão que Ele diz, estou aqui. Ele está pronto, Ele está perto para se revelar a cada um de nós. Você tem buscado, você tem procurado o Senhor, você tem ido ao encontro da tua salvação, tem se esforçado pela tua vida eterna, você tem batalhado pela tua vida eterna, porque muitas vezes você fala assim, não, eu sou presbiteriano, eu creio na predestinação, eu creio na segurança dos santos e tal, mas a própria Bíblia diz que nós devemos nos examinar para ver se de fato nós estamos na fé, se de fato nós estamos no caminho do Senhor, porque podemos estar iludidos. Muitos naquele dia dirão, Senhor, mas... Ele vai dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mas eu fui batizado, eu fui membro, fui pastor, eu pertencia à melhor igreja lá no Brasil, no mundo, e daí? Você não nasceu de novo, você conheceu. Tem 2 textos na Bíblia que confundem muitas vezes os teólogos, que uns dizem que perde a salvação e outros dizem, não perde. Ele chegou tão perto, mas tão perto, que ele quase foi salvo, mas não foi. Como um rei que falou para Paulo, por pouco me persuades a ser um cristão. Não sei se foi o Agripa ou algum deles lá, né? Mas por pouco ou por muito. Só faltou você tomar a tua decisão e você estaria no céu. Você estaria na presença do Senhor. Lá na cruz, 2 ladrões ao lado de Jesus crucificado. Né? Os 2 na porta do céu. Um deles creu. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pode entrar. O outro continuou blasfemando, continuou com o coração duro e não entrou. Quantos estão na porta do céu, na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, mas não decidem quanto à palavra do Senhor? E daí? Que desculpa você terá para apresentar diante de Deus? Mas pior do que isso, eu quero dizer assim, você acha que Deus vai aceitar a sua desculpa? Meus irmãos, com toda certeza não acontecerá nenhuma ou não terá nenhuma desculpa. Meus irmãos, isso é tão importante, né, que nós devemos nos empenhar para obter esta pérola, esse tesouro que é Cristo Jesus, que Jesus explica isso contando a parábola da rede. Ele conta que a rede foi lançada, os irmãos vão ver aí, do 47 ao 50. E aí ele vai dizer então que aqueles que encontraram a pérola
é como aquele peixe puxado na rede que tinha as suas dimensões, o seu valor, e que foi colocado num cesto, no céu, que vai para a glória eterna. Enquanto que os outros eram lançados fora. E ele está falando de lançar fora do reino de Deus, no inferno, nas chamas eternas. Se você não encontrar o tesouro, você será jogado fora. Você não terá o valor. Você não estará na medida da plenitude, da estatura de Cristo Jesus. E você então, no dia do julgamento, você será lançado no inferno. Mas se você se enquadrar dentro do plano de Deus, pela fé, se você tem crido em Cristo Jesus, se você encontrou esse tesouro que é Cristo Jesus e permaneceu nele, você será colocado no cesto, que é parábola, lembre disso, e você então entrará na glória celestial, você entrará nos céus, e você estará eternamente com o Senhor nos céus. Então, meus irmãos, se você não tiver esta parábola, essa pérola, se você não tiver esse tesouro que é Cristo Jesus, você não terá parte no reino dos céus. Por isso esse é o tempo, esse é o momento, né, de nós pararmos para refletirmos, para que nós não venhamos a nos arrepender tardiamente. A parábola daquele homem rico que, depois, amigo de Lázaro lá, eu não sei se era amigo, mas pelo menos Lázaro, né, vivia na porta dele, desejando comer das migalhas que caía. Aquele homem viveu regaladamente nesse mundo. Ele tinha de tudo, não precisava de nada. Se ele ficasse doente, ele ia lá para o Albert Einstein. Se ele tinha necessidade de qualquer coisa, ele ia nas melhores grifes e ele tinha de tudo que ele precisava. Queria ir para a Europa, era só entrar no avião dele e ir embora para lá. Ele vivia regaladamente, esplendidamente, tranquilamente, e não se preocupou com o tesouro maior. Não se preocupou com a vida eterna. E quando ele está lá no inferno, ele se arrepende. Mas não tem mais jeito. Abraão diz para ele, não tem mais como ir daqui para lá, o abismo é tão grande, né, que não tem como você ir do inferno para o céu mais. Acabou. Então, meus irmãos, esse é o momento de nós tomarmos uma decisão. E para concluir, não há conclusão melhor do que a conclusão de Jesus aqui nesse texto. Versículo 51. Você entendeu essas coisas? Jesus perguntou para os discípulos, você entendeu isso? Eles responderam, sim. Qual é a sua resposta? Você entendeu? Que só Jesus é o tesouro maior? Que Jesus é a pérola de grande valor? E que nós precisamos desta pérola? Que nós precisamos deste tesouro? Você tem entendido que Jesus é esse tesouro, que Jesus é esta pérola? E que sem o encontro com Ele, sem você tomar posse desta bênção da salvação, você não irá para o céu? Se sim, então, versículo 52. Por isso, todo escriba versado no reino dos céus. Se você compreendeu isso, você é um escriba, você é um conhecedor da palavra, você conheceu o Velho Testamento e o Novo Testamento. Você compreendeu as coisas velhas e as coisas novas, e agora você vai poder tirar para aplicar na sua vida, para o seu bem e para o bem dos seus, você vai tirar esse tesouro e vai compartilhar com os outros também. Você vai falar para os outros, eu encontrei o maior tesouro que um ser humano pode encontrar. E você tira desse tesouro, das coisas do Velho Testamento e do Novo Testamento, e compartilha com os outros também, para que eles experimentem, para que eles encontrem também esse tesouro tão precioso. É tão precioso, é tão grandioso, que ele é capaz de salvar o mundo inteiro e não falta nada para você. Compartilhe desse tesouro com outras pessoas que estão perdidas. São tesouros preciosos aos olhos de Deus. Talvez alguém dentro da sua casa que está perdido, precisa ser encontrado. Jesus se revela, Jesus se manifesta, para que então esta pessoa também possa ser alcançada, assim como você foi alcançado. Pense nisso. O nosso encontro com Cristo, né, encontramos esse tesouro precioso na cruz do Calvário. Vamos ficar em pé, enquanto nós cantamos a primeira estrofe apenas e o coro desse hino, que você possa pensar na sua vida e entregar a sua vida a Jesus, a crer em Cristo Jesus, a tomar posse deste tesouro tão precioso
Esse é o momento de você fazer isso. Ao findar o amor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, o destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje fez a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, queremos crer que todos que aqui estão entenderam estas parábolas, entenderam, ó Deus, que o Senhor Jesus é esse tesouro tão precioso, esta pérola tão valiosa, que todos nós devemos abrir mão de tudo para adquirir ela, tão somente ela, porque ela é tudo para nós. Cristo Jesus é tudo que nós precisamos. Ó Deus, dá-nos esse entendimento, para que não sejamos enganados ou sigamos enganados, ó Deus, pelas coisas do mundo, do diabo e da nossa própria natureza pecadora, mas que nós possamos, ó Deus, crer em Cristo, para que nós possamos, ó Deus, nos apropriar desse tesouro tão valioso, crendo na pessoa bendita de Cristo Jesus, que morreu por nós, que se entregou por nós. Ó Deus, que cada um de nós nesta noite saia convicto daqui, de que foi achado por Deus, de que achou a Cristo Jesus e tenha certeza da sua vida eterna, porque entregou a sua vida a Cristo. Perdoe cada pecado e receba a cada um, a Deus, que está se arrependendo, de estar crendo em Cristo, entregando a sua vida a Cristo, para que possa andar com Cristo Jesus. E pedimos para que o Senhor nos conduza em paz para os nossos lares, que o Senhor nos leve para mais uma semana de testemunho, que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que possamos trilhar os caminhos do Senhor, nos empenhar, nos esforçar, nos dedicar, ó Deus, pelo reino do Senhor, e que o Senhor nos guarde das tentações, das ciladas do inimigo e dos tropeços, e que nós possamos, ó Deus, estar cientes de que estamos na presença gloriosa do Senhor. É a oração que fazemos, ó Deus, agradecidos, ó Deus, por estarmos aqui com o Senhor, por termos comunhão com o Senhor e por cada pessoa que está aqui, ó Deus, reunido nesta noite. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, curve a sua cabeça, tenha um momento de oração silenciosa nesta hora, para poder pensar em tudo aquilo que nós falamos aqui, e que você possa tomar a sua decisão.